Olá, boa noite. Salve Macedo. Grande Pablo. A gente está ajustando aqui para começar a trabalhar, mas bom saber que você está por aí, hein? Show de bola. Eu só não tô me vendo no vídeo ainda. O teu vídeo está carregando aqui para mim. Deixa eu confirmar aqui. O Pablo já está aparecendo aí para vocês? Boa noite. Opa, meu irmão, apareceu o professor mais bonito do Brasil, porra. Quem me E é, dera. Tem o Jamil que é aí, tem outros. podia falar de mim também, porra. Tu tá com a carcaça, né, Macedo? Já igual a minha, já acabado, muito tempo de pizza também, né? É, faltou tu falar assim, pô, tu já tá no ferro velho, né? Foi muito tempo pegando sol, chuva, atendendo acidente, né, Macedo? Muitos Pô, fala anos. não. Carcaça tá rachada. Então, Exa- meus amigos, vou começar a dar o primeiro passo aqui, e aí vou distribuindo aí para vocês, né? Vocês são as feras, são os convidados. E a ideia hoje é a gente trabalhar uma live, é o lançamento do nosso curso da Polícia Rodoviária Federal. Estou realizando um sonho, né? Já trabalho com o Jamil que há algum tempo. A gente começou lá em Cascadura, eu e Jamil, que depois fomos para casa do concurseiro junto, trabalhamos um tempo. Ficamos amigos, já tomamos muita cachaça em Marechal Hermes, em frente à Batata de Marechal. E aí o Ronaldo, a gente se conheceu em 2007, mais ou menos. Chegamos a dar aula junto em 2008. A gente tinha até um nome legal, eu, você, Carlos Máximo, né? Infelizmente, Era, fechou, né? o que nos deixou. Uma tristeza realmente, um cara brilhante. E aí nossos caminhos foram, né? A gente foi cada um para um canto. O Ronaldo brilhou muito, é o cara que mais brilha hoje na legislação de trânsito no Brasil. E é um orgulho, né? Assim, eu vi esse garoto, vi menino, vi fraco, hoje esse homem que parece um X-Men, né? Tá aqui com a gente. Pablo também, um cara fantástico, um cara maravilhoso, um cara humano. E, assim, eu acho que a gente pode dar um tempinho aí para os alunos chegarem. Mas antes disso, eu queria mexer um pouquinho, Ronaldo, com as expectativas dele, se o Pablo quiser participar. Eu me preparei um pouco para a live, fui vendo a expectativa de próximas provas. A gente está com um concurso em andamento, já foram chamados de 1.500, já chamaram de 2.646 pessoas. Ainda tem 473 aprovados, mas o concurso inspira em dezembro. E eu escuto muitos comentários na internet e fui pesquisar mais a fundo da possibilidade de um outro concurso, né? E descobri que existe internamente no Poder Executivo Federal uma minuta de medida provisória para aumentar para 18 mil cargos. Foi o que nos incentivou, a gente sempre aposta no futuro, né? Além de professor, né? A gente é empreendedor, a gente quer estar junto do aluno, e concurso em grandes proporções, Polícia Rodoviária Federal. Eu vou e volto, mas esse agora realmente talvez seja aquele que eu tenha que viver para encerrar minha carreira. Estou com 55 anos, né? Estou praticamente aposentado, mas estou vivendo a alegria, né? De ser o back do Ronaldo, né? O Ronaldo é um cara que gravou o curso principal, um curso gigante, um curso fantástico, um curso padrão Ronaldo Bandeira, e eu fico fazendo resumos do curso dele, né? Ele fica 2 horas falando, eu falo aquilo em 10 minutinhos, só para lembrar os pontos principais que o Ronaldo falou, e tento trazer esse tempo, né, de experiência no concurso público também para abrilhantar, para melhorar ou para colocar a cereja do bolo num curso que já é muito perfeito, totalmente validado, né? Hoje eu fiz uma pesquisa no chat GPT e foi muito legal a pesquisa. Quem é o melhor professor de legislação de trânsito do Brasil? O chat sabe que é você, Ronaldo. Pô, nem eu sabia, eu nunca fiz essa pesquisa. E aí pedi um ranking. Eu mesmo, velho, ele me colocou em segundo.
Vou ver agora. E aí eu achei fantástico, né? E os outros que estão ali com a gente também é tudo amigo. Foi o Júlio Ponte, foi o Gleidson Mendes, foi o Alexander Pulano, né? Então apareceu nós cinco ali, tudo amigos, né? Todo mundo se conhece. Mas você realmente apareceu lá na primeira colocação, fantástico, né? E é uma honra, irmão, ter você aqui, é uma alegria dividir isso com você. Queria que você falasse um pouco, né, sobre o que você espera, do próximo concurso. O Pablo também é só uma introdução, né, para dar tempo aí de aquecer. E aí a gente já entra efetivamente na nossa live. Vou passar a palavra para o Ronaldo, né, e queria aí, Ronaldo, que você abrilhantasse aqui essa festa aí com todo esse seu conhecimento de PRF. Bom, primeiramente quero agradecer as palavras carinhosas do Macedo. Sempre foi um espelho para mim, tanto ele quanto o Marcelo Lessa. Né? O Lessa tá em outra área, né, Macedo? Está lá agora na área de cartório, também muito bem representado. Macedo sempre foi um espelho para mim também, desde 2000. Eu comecei a estudar para a PRF assim que saí da escola naval, foi 2007, 6, 7. E o Macedo sempre foi a referência em legislação de trânsito do Brasil e continua sendo, Macedo. Eu não sou ninguém perto de você, tu é o mestre dos magos e eu vou estar sempre ali. É, é estranho falar a sua sombra, mas você sempre sendo um exemplo para a gente, sendo uma referência com matérias escritas, livros escritos, né? Então, eu acho que esse respeito, esse carinho e a referência sempre vai ser sua, Macedo. E, assim, é uma honra poder participar dessa live com você, tá? De verdade. É uma honra poder estar aqui, dividindo também aqui com o Jamil, que infelizmente ainda não tive a oportunidade de lecionar contigo, Jamil. Não sei se o Jamil está ao vivo, né? Também? Tá ao vivo? Tô, Tá aí, tá aí. tô ao Ele vivo. tá, ele Só a tá minha com... câmera que não tá aparecendo aqui. Então, assim, infelizmente eu não tive a honra de lecionar contigo, Jamil, porque quando eu comecei a lecionar num curso, você já tinha saído, enfim, mas sempre foi muito, muito bem referendado com todos os alunos do Brasil, você sempre foi uma referência também, então é uma honra poder estar aqui, tá, gente? Bom, eu leciono desde 2007, Macedo, realmente. Em 2007 a gente dividiu sala de aula, a gente dividiu algumas turmas e foi sempre uma honra. Eu. Aí, tá, agora vamos falar sobre o concurso. O concurso, eu vou fazer aqui um breve histórico, tá, Macedo? E o que eu acho que vai acontecer, as informações também de bastidores que eu tenho, inclusive internas, tá, para os alunos aí se atentarem quando que esse concurso vai acontecer. Eu acabo sempre acertando, né? Nós tivemos concurso em 2008, que foi o meu parâmetro, na verdade, 2002, 2004. Eu não sei qual foi o seu, Macedo, foi 2002 ou 2004, só para lembrar. 2004, 2004. Aí depois teve 2008, que foi meu, para Mato Grosso, foi regionalizado. Depois 2009, 2013, 2019, 2020, 2019 regionalizado, 2021 e desde 2021, que foi o concurso ali feito no governo Bolsonaro, nós não tivemos concurso ainda agora até 25, né? Realmente esse concurso que está vigendo, ele vai até dezembro de 25, né? Chamaram muitos excedentes. Faltam 400 e pouquinho só, como o Macedo disse, né, aprovados, excedentes, né, aprovados. Não tem nenhuma informação se vai ter outro CFP, pelo menos não internamente. Tá? Espero que tenha para que chamem todos, mas a gente não consegue dar essa informação precisa se vai ter outro ou não. Né? Eu espero que haja para que todos sejam chamados, mas conselho de amigo, né, para todos que são excedentes, são aprovados excedentes, comecem a estudar desde já para o próximo concurso, que eu tenho informações internas, por meio também de estudos, por meio também até da PEC da Segurança Pública, que está em tramitação, né, no governo federal, que eu acredito que vai passar, tá? Até no aumento das atribuições da Polícia Rodoviária Federal no que tange a questão ali da hidroviária e ferroviária, né, a questão do patrulhamento, fiscalização das hidrovias e ferrovias também. Não sei como isso vai funcionar na prática, não sei o que vai acontecer na prática, ainda é muito embrionário, mas existe na PEC essa possibilidade, assim como também, devido àquele caso de Genivaldo, né, o caso de Genivaldo, que infelizmente aconteceu lá no Sergipe, que os policiais rodoviários federais estavam na ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal
assinou um acordo com o Ministério Público, onde obrigatoriamente, salvo engano, de 10 a 12 questões vai ser acerca de direitos humanos, né? É uma outra novidade já esperada para o próximo concurso. De direitos humanos, nós teremos de 10 a 12 questões aí acerca de racismo estrutural e racismo, acho que esqueci o outro, estrutural, e se alguém puder me ajudar, me ajuda aí depois. Então, eu, diante de tudo isso, além das aposentadorias, vacâncias, que a gente tem em média, né? Se você entrar agora no portal do Serviço Federal, você vai ter ali da transparência, você vai ter em torno de 30 a 50 vacâncias mês, tá? Ou seja, isso em média, vamos colocar aí, no mínimo, vai dar em torno de 300, 360 a 600 vacâncias ano, né? Fiz essa pesquisa. É exatamente isso. É essa média, né? É claro que É. para meses mais, para meses menos, mas é mais ou menos isso. Nós temos a questão da turma de 94, mas que ainda tem gente que ainda está ali na, na compulsória, né? Que está quase saindo pela compulsória, por conta de alguns benefícios, algumas benesses que se recebe, né? Quando você se aposenta e continua no cargo, como, por exemplo, a própria questão ali da contribuição, e também a galera acaba se apoiando na questão salarial ali, até do próprio IFR diárias, né? Acaba não saindo. Mas eu acredito muito, Macedo, muito, 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 e eu faço minha aposta que esse edital sai no segundo semestre do ano que vem, ou seja, de 26, tá? No segundo semestre de 2026, esse concurso sai. Na verdade, o edital, a prova, não acredito, a prova, na verdade, eu não sei agora se sai no final de 26 ou no início de 27, mas eu acredito que vai estar nessa média entre final de 26 e início de 27, tá? É claro, muita gente pergunta, Bandeira, mas a prova tem a questão ali das eleições, na qual não poderia haver concurso. Não, concurso pode haver, né? Deixar isso bem claro, não pode haver nomeação, né? Salvo engano, 2 meses antes ou 2 meses depois, mas você também é mestre em direito administrativo, vai poder dissertar acerca desse assunto. É exatamente isso, amigo. O concurso não é atrapalhado pelas eleições. Você tem É, aquele período ali para nomear só, mas tranquilo também, se resolve isso com muita tranquilidade. Basta ter vontade política, né? e a gente acredita que vai ter, né? Principalmente se a gente tiver essas atribuições. Essa questão de 18 mil cargos, Macedo, é muito verídica, isso já rola há muito tempo. É um pedido, na verdade, do TCU lá atrás, é uma recomendação do TCU, na qual recomenda-se 18 mil policiais rodoviários federais hoje na ativa, né? Até porque Sim. se você pegar também, Macedo, o número de PRFs hoje eu não sei exatamente quantos são, tá? Mas está muito próximo das 13.098 cargos. Você tem 25% a 30% dessa galera trabalhando na ADM, que não está na pista, né? Então, se você for hoje nas bases, você tem 2, 3 no máximo trabalhando, né? Anteontem eu estava na base aqui de Itapema, cara, estava trabalhando em 2, né, os colegas. Então, assim, em questão de segurança orgânica, em questão de propriamente dito, né, de até para você conseguir oferecer um serviço melhor à sociedade, à segurança pública, você tem que aumentar o efetivo, até porque tem a questão da própria galera que está no ADM, né? Então, na minha perspectiva, nós vamos aumentar sim os cargos, vai ter um grande concurso, tá? Mas nós teremos aí o concurso no final de 2026, com edital com a prova entre final de 26 e início de 27, início de 27, pode anotar, senhores. Então, isso aí. Amém, amém. Né, eu vou passar a palavra para o Pablo e queria só endossar, né, o que o Ronaldo falou. Queria que vocês pensassem no seguinte: Rio de Janeiro, por exemplo, deve ter 1.000 PRFs. Né? Se você botar 25 25% no administrativo, cai para 750. Se você dividir por 4, você tem menos de 200 policiais trabalhando efetivamente na rua por dia no estado do Rio de Janeiro. E é isso que você vê toda hora aí na televisão, com guerra, morrendo gente. Hoje, Cidade de Deus está uma guerra aqui. E não tem como uma polícia atuante como a Polícia Rodoviária Federal ter apenas 13.098 cargos, né? Não tem como. Pablo, eu queria que você falasse aí um pouco do seu currículo, dessa sua experiência com a PRF. Sei que você é um puta especialista em concurso, mas é uma fera da segurança pública. Divide um pouco dessa experiência com a gente, Pablo.
Vamos lá, Macedo. Ó, em primeiro lugar, vou pedir desculpas para a galera, porque eu já tentei sair e entrar na live umas 10 vezes e por alguma razão a minha câmera fica igual tá do oficina aí. Ela não aparece, mas enfim, tá saindo o meu áudio, beleza. Olha só, depois disso, é uma honra eu estar de volta com o Macedo. Eu trabalhei com o Macedo há algum tempo e, cara, para mim foi um prazer imenso e eu sempre quis trabalhar com Bandeira, apesar de a gente não ter conseguido por causa dos próprios desencontros da vida. Uma hora ele estava num curso, eu em outro, e agora finalmente a gente conseguiu estar no mesmo lugar. Isso é muito bom. Tá, então, meus cumprimentos, eu gostaria muito de trabalhar com você e agora estou muito feliz por poder fazê-lo. Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa história do nosso trabalho com língua portuguesa, principalmente voltado para segurança pública. Eu sou um cara que eu sempre quis ser professor, então eu comecei a ser professor muito cedo. Comecei a dar aula com 15 anos, hoje estou com 37, já faz aí pelo menos uns, vou fazer 38, vai fazer 23 anos que eu dou aula. Desses 23 anos, 18 são dedicados exclusivamente ao universo dos concursos públicos. E sempre trabalhando com as bancas examinadoras mais importantes, né? Principalmente com a banca Sebrasp aí e tudo mais. O que acabou me rendendo alguns frutos interessantes. Um deles, por exemplo, era uma abordagem que eu tinha de trabalhar conteúdos de língua portuguesa para PRF, que eu resolvi chamar de dossiê PRF. O que era o dossiê? O dossiê é uma espécie de curso em que você tem todo o conteúdo de língua portuguesa e todas as provas da PRF que já foram aplicadas até hoje, de língua portuguesa, discutidas, comentadas, todas as provas de língua portuguesa e todas as provas de redação também discutidas e comentadas. Então é um trabalho que para mim é bastante importante, eu sou muito feliz por poder trabalhar com essa galera, porque eu sei que é um pessoal que se dedica imensamente e é um pessoal que gosta de trabalhar com essa área, porque diferentemente de qualquer outra carreira, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas acho que não vão. Diferentemente de qualquer outra carreira, PRF é aquela que faz o coração do cara bater e não importa se o concurso vai ser daqui 2, 3, 10 anos, o cara continua estudando porque ele quer pertencer e porque ele sabe qual é o objetivo dele. Então, assim, eu sempre achei isso uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante, muito bonita por parte de quem estuda, e por isso que sempre foi algo que me motivou muito a trabalhar com essa galera. Eu gosto demais de ensinar para quem vai fazer prova da PRF, principalmente quando tem que enfrentar a banca Sebrasp, porque daí a gente já tem uma caminhada longa nessa seara aí e a gente consegue trabalhar de uma forma bem direcionada. O Bandeira tinha perguntado antes qual era o caso do racismo. Era estrutural e institucional. Perfeito. Obrigado. Bom, então vou assumir aqui para a gente poder avançar aqui na live e a gente não se alongar muito, né? Eu queria que cada um falasse rapidamente do que entende que é importante, que agrega valor, que faz da gente uma autoridade no concurso público. Eu vou falar rapidinho do meu e vocês mais ou menos tomam como exemplo. Eu comecei a trabalhar em 2005, a gente está em 2025, tenho 20 anos, escrevi uma obra que é o meu xodó, estou fazendo inclusive a revisão dela, que é o curso de legislação de trânsito da Juspódio. Trabalhei em grandes cursos, né? Mas tem aqueles que nos pegaram, né? Que fizeram a história da nossa vida. O que fez a história da minha vida foi o meu voo passado, João Antônio. Trabalhei na rede LFG há muito tempo, foi legal, né? Trabalhei no Estratégia, foi legal. Trabalhei na Casa do Concurseiro, foi fantástico. Mas trabalhei 1 ano e meio na Casa do Concurseiro, 2 anos. Mas no João Antônio eu trabalhei 7 anos lá no Voo Passar. É um cara que eu tenho muita gratidão, muito respeito. E a minha jornada no concurso público se deu entrando pelo Nordeste, né? Então, é um povo que me abraçou, cuidou, é o aluno que eu estou ali ombro a ombro caminhando, e um ou outro carioca, né? Porque eu moro aqui, né? Mas o nordestino realmente ele é diferente na minha vida.
né? Queria que o Ronaldo falasse rapidinho da trajetória, passasse para o papo, por favor. Bom, como o Macedo comentou, eu comecei lecionando, salvo engano, entre 2007 e 2008. Fui substituindo o Marcelo Lessa na época, né? Lecionei em diversos cursinhos ao longo do Brasil também, como o próprio Academia do Concurso Público, que foi um dos primeiros cursos que eu tenho muito carinho, infelizmente não existe mais na RJ. O Macedo também, eu lembro de você lá, Macedo. Inclusive, assisti aula com você, tá? Trabalhei no curso... Eu vou falar os cursos aqui, eu acho que eles nem existem mais. Maxi, foram tantos na RJ, Ícone, CTC, cara, foram tantos na RJ. Alphacom, né? Não sei se existe mais também, mas vamos lá. Estratégia, cara, foi Damásio, cara, foram muitos cursos, RB, caras policiais, enfim, muitos cursos ao longo do Brasil e vários, porra, não tem como agradecer também, o Agora Eu Passo, também não existe mais, cara, foram muitos cursos ao longo do Brasil que eu tenho muito carinho, muito amor, porra, os alunos são espetaculares, às vezes tá na rua, o aluno passa por você, fala contigo, pô, te abraça, fala, pô, Bandeira, tu mudou minha vida, as aprovações, né? Eu acho que não tem dinheiro que pague isso, tem nada que pague isso, você poder tirar o aluno ali de uma situação difícil, ele poder hoje honrar, né, a família dele em todos os sentidos, e você poder, de certa forma, participar daquela trajetória, daquela história, cara, isso é muito bonito. Então, assim, eu fico muito feliz com isso tudo, eu fico muito feliz em ter passado pela vida de alguns alunos, né, na minha trajetória aí, em torno de 3 mil alunos entre 19 e 21, só entre 19 e 21, que eu consegui passar ali aprovando, né, no curso que eu trabalho. Então, cara, eu fico muito feliz, cara, em poder participar disso tudo e poder mudar a vida dessa galera. Então, já estou aí desde 2008, são 18, quase 20 anos lecionando legislação de trânsito. Também espero que esse seja o meu último, Marcelo, porque isso cansa, cara, isso cansa demais. A galera acha que é só chegar ali e lecionar, não é, a gente tem todo um estudo por trás para você... porque você sabe que uma questão ou um erro naquele ensinamento pode tirar o aluno do concurso. Então, quando eu subo um tablado, né, quando eu ligo uma videoaula, quando eu ligo uma câmera, eu sei que aquela informação que eu estou passando para a galera tem que ser muito importante. Eu não posso vacilar porque é a vida dele que está em jogo, é a família dele que está em jogo, é o sonho dele que está em jogo de pertencer. Então, como o Pablo disse, a galera não faz a PRF, a PF ou a polícia em si por dinheiro, faz por amor. Então, se o professor que está do outro lado não tem amor pelo que ele faz, não faz sentido ele estar ali. Então, por isso que eu sou movido pela paixão de lecionar, foi uma escolha. E estou aí. Tanto é que eu saí da PRF também por conta disso, né, Macedo? O Macedo também acabou saindo também para lecionar. Foi uma escolha que a gente fez, porque eu acho que o amor pela sala de aula, o amor pelo tablado, falou muito mais alto que propriamente dito o cargo. Com certeza. Que a gente tem muito amor também, foram histórias excepcionais na PRF, mas que eu acabei escolhendo lecionar, né? Eu vou deixar a palavra agora para o Pablo, para que ele possa contar um pouquinho também da história dele. Bora lá. Eu sou um cara como é que eu posso dizer? Eu sou um cara apaixonado pelo conhecimento, pelos estudos. Eu gosto muito de estudar e praticamente é isso que eu faço a minha vida toda. Eu tenho uma graduação em letras, um mestrado em literatura comparada, um doutorado em linguística cognitiva, uma pós-graduação em linguística forense. Eu me formo em direito neste ano e enquanto eu faço uma pós-graduação em direito tributário. Eu tenho 14 livros escritos e publicados. Gosto muito de estudar e, fundamentalmente, eu gosto muito de ensinar, principalmente isso. Eu passo o dia inteiro pensando no que é que eu posso fazer para facilitar a vida do meu aluno. Tanto que no meu Instagram, é que agora não está aparecendo minha lataria aqui, né? Mas, enfim, no meu Instagram eu tenho mais de 4.600 publicações dando dicas de língua portuguesa para o aluno gabaritar a prova, acertar a questão, aprender a escrever, aprender como é que faz, sabe, para ele ter esse resultado. Eu faço a mesma coisa no YouTube, eu fiz a mesma coisa no TikTok, tudo quanto é rede social, eu sempre fiz isso, porque o meu objetivo é fazer, primeiro, o cara gostar de português, porque assim que ele gostar, ele começa a acertar as questões. E assim que ele começar a acertar as questões, ele está pronto para fazer a prova, porque a aprovação chega no momento em que a surpresa desaparece.
Quando o cara abre a prova e fala, meu Deus, o que que é isso? Ele está sendo surpreendido, ele não está pronto para ser aprovado. Quando ele abre a prova, ele fala, opa, isso aqui eu estudei, eu sei por onde ir, a surpresa desaparece. Então chega a aprovação. Eu gosto de trabalhar nesse sentido. Eu gosto muito de trabalhar com questões comentadas, fazer análise da banca, e eu sou uma pessoa. Eu sou chato, cara. Eu sou extremamente técnico, sabe? Eu não gosto daquela história do tipo, essa questão é fácil, a gente não vai comentar. Não. A gente tem que saber sempre por que estamos acertando, por que está errado. Se a banca estiver errada, a gente tem que saber questionar a banca, tem que saber enviar recurso para anular a questão, porque isso é extremamente importante, seja no campo da redação, seja no campo da língua portuguesa, ou da redação de correspondências oficiais, que hoje é algo que aparece bastante nas provas de língua portuguesa da Banco Sebrasp, é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de passar por alguns dos maiores preparatórios do Brasil. Eu dei aula no Alfacom desde o início até o momento que ele cresceu bastante. Depois saí do Alfacom, dei aula no Focus, dei aula no Gran Cursos, dei aula no Rio com o Macedo, na Casa do Concurseiro. Eu praticamente tive o privilégio de passar pelo Brasil inteiro dando aula. Ainda consigo eventualmente sair, fazer um evento ou outro. Eu acabei montando o meu site de língua portuguesa, que é dedicado só aos conteúdos de português, e minha trajetória é essa. Eu sigo todos os dias trabalhando em prol de fazer aquele cara que precisa do português para ser aprovado no concurso, em primeiro lugar, e ele pare de achar que essa matéria é um calo e uma pedra no sapato, e que comece a gostar dela e comece a aprender para, de fato, acertar as questões com consciência. Eu sou muito sistemático com isso, eu sou bem, como eu falei antes, eu sou bem chato com esse tipo de coisa. Eu gosto de fazer o aluno acertar sabendo o que ele está fazendo. Eu sempre deixei isso muito claro para o Macedo, desde a época que a gente dava aula lá em Cascadura. Às vezes eu falava, cara, ó, eu vou passar um pouquinho aqui do horário, mas é porque eu preciso passar alguns conteúdos para a galera, porque, assim, para mim, a dificuldade do aluno é aquilo em que eu tenho que trabalhar. Então, esse aí é o resumo da minha história, basicamente. Olha, eu queria, antes de a gente ir pro próximo tópico, falar para os alunos que estão assistindo a gente, o Pablo Jamil, que na internet é um cara apaixonante, mas ele pessoalmente, meu amigo, esquece. É aquele cara que a gente ia embora 6 horas da manhã sem saber em que direção ia, né? Porque é um cara muito divertido, é um grande amigo que a vida deu. É uma honra a gente voltar aqui. Mas vamos falar de concurso público, né? Pilares da aprovação da PRF. Eu vou passar a palavra para o Ronaldo. A gente vai dividir assim, olha. Clareza no objetivo, né? O que é ser PRF, a alegria é ser PRF. O Ronaldo vai falar. O Pablo, na sequência, fala da banca examinadora, porque a língua portuguesa na Sebrasp é muito peculiar. E eu vou falar um pouquinho de estratégia de estudo para a gente poder fechar esses pilares da aprovação. Então, Ronaldo, qual é a alegria que o nosso aluno vai ter ao passar na Polícia Rodoviária Federal? O que que muda na vida do aluno? Bom, primeiro muda tudo, né, Marcelo? A gente sabe hoje que a maioria do brasileiro, né, ele vive com uma renda mensal abaixo ali de 3K, 5K. Então, quando ele passar, ele vai ter, além da estabilidade, ele vai ter, hoje ele vai receber mais de 11 mil líquidos entrando, né? A gente tem aumento, inclusive, agora em maio, teve um aumento agora em maio desse ano, já acordado. Em maio de 2026 tem outro aumento, o salário vai chegar no final de carreira cerca de 23K, com os benefícios vai chegar ali em 25, fora os ISRs. Tá? ISR, galera, para quem não sabe, é o plantão voluntário. Ronaldo, teu áudio está ruim aí. Oi, som. Alô? Melhorou agora. Melhorou. Então, deu para ouvir eu falando do IFR ou não? Cara, saiu ruim. Se você puder repetir, O IFR, voltou bom. tá. O IFR que a galera estava perguntando, para quem quer saber, né, é em relação ao plantão voluntário, né? Nós temos ali R$ 420 a cada 6 horas e R$ 900 a cada, salvo engano, a cada 12 horas, além do salário que você já vai receber. Ou seja, você vai ter uma expectativa, tá, gente,
de um salário hoje líquido entrando na Polícia Rodoviária Federal de R$ 11.000, eu tenho certeza que isso vai mudar a vida de todo mundo. E também a estabilidade, obviamente a honra de vestir a farda, o uniforme, né? Que não é farda, é uniforme. E também você tem a flexibilidade de trabalhar um dia e folgar 3, né? 24,72. Eu acho que a escala da Polícia Rodoviária Federal não tem nada que pague isso. A gente sempre falou que é a melhor coisa dentro da PRF é a escala. E claro, cara, gente, a emoção de você viver como policial rodoviário federal. Eu sinto muita falta, porra, dos colegas, a gente faz amigo pra caralho. A gente tem a questão ali propriamente dito das apreensões, daquela correria, daquela emoção de você buscar uma droga, de você ir atrás de um carro, de você ir atrás de um suspeito de um crime, de uma abordagem, de um acompanhamento tático, né? Que a gente chama de acompanhamento tático, não é perseguição, né? A gente chama de acompanhamento tático. Então, isso tudo não tem preço. Eu sou muito feliz e honrado de ter participado dessa instituição. Não sei se eu retorno ou não, né? Meu processo ainda está lá rolando, né? Sem pressa. E não tenho ainda uma posição definida, mas assim, eu tenho todo dia. Eu posso falar uma coisa para vocês. Todo dia que eu botava aquele uniforme azul, eu me arrepiava. Eu tive cerca de mais de 15 anos aproximadamente, policial, 14 anos, de Polícia Rodoviária Federal, e eu posso falar para vocês, eu sou muito feliz de ter participado da instituição, é o melhor trabalho do mundo, financeiramente eu acho que pode melhorar, está dentro hoje dos padrões brasileiros, mas com certeza é o melhor trabalho do mundo, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente que está me assistindo, e vocês não vão querer sair porque a gente brinca que é uma cachaça, reclama, mas é muito prazeroso trabalhar na PRF. Pablo, por favor. Peculiaridade da banca, o que esse aluno precisa saber dessa banca misteriosa chamada Sebrasp? Vamos lá. A banca Sebrasp tem um perfil muito peculiar desde 2009 em diante. Na verdade, se a gente pegar 2004 para frente, você tem um perfil dessa banca, mas é um perfil cíclico que vai sofrendo alterações num lapso de 5 anos. Então, quando você pega, por exemplo, a prova de língua portuguesa, a prova de língua portuguesa dentro da banca Sebrasp, até o ano de 2011, toda a prova tinha questão de regência e questão de acentuação gráfica. De 2011 para frente, isso começou a desaparecer. As questões de regência começaram a minguar, as questões de acentuação gráfica também começaram a minguar, e daí começaram questões de outros assuntos, como, por exemplo, questões sobre emprego do pronome, função sintática do pronome relativo e coisas dessa natureza. O que foi muito bem até o ano de 2020. Em 2020, houve uma reformulação novamente na prova de língua portuguesa das bancas Sebrasp, mas agora no âmbito da interpretação de textos, em que a banca agora começa a jogar com conceitos como mudança de sentido original, prejuízo para o sentido original, prejuízo para a coerência do período. Quando eles começaram a jogar esse termo prejuízo para a coerência do período, foi tenebroso para os alunos porque eles não conseguiam compreender a diferença entre prejuízo à coerência e prejuízo ao sentido original. É algo que eu trabalho bastante dentro das minhas aulas. Eu vou aproveitar e deixar essa canja aqui para o aluno que nos está assistindo. Quando a banca fala para você que determinada alteração numa frase prejudica o sentido original, quer dizer que aquela frase que você tinha sofreu qualquer tipo de alteração semântica. Vamos pegar um exemplo aqui bem simples, tá? Se eu disser para você, eu comprei um carro verde e troco para você a palavra verde para a palavra amarela, eu tenho um prejuízo para o sentido original. Porque no sentido original o carro era verde. Quando eu troco o adjetivo verde por amarelo, eu prejudico o sentido original, certo? Certo. Agora, se eu disser para você que ao trocar verde por amarelo, eu prejudico a coerência do período, isso não está certo. Por quê? Porque a coerência é o entendimento geral. Eu ainda não consigo entender que eu comprei um carro? Consigo. A única coisa que mudou é a cor do carro. Então, do ponto de vista da coerência, do entendimento geral, eu não tive alterações. O que alterou foi o sentido original e não a coerência. A banca Sebrasp vem trabalhando isso sistematicamente desde 2020 e com muito mais força de 2023 para frente. Os candidatos estão sofrendo demasiadamente com isso. Outra coisa importante,
de 2024 em diante, as questões de crase da banca Sebrasp, por exemplo, começaram a ser 90% sobre crase facultativa. E se o nosso aluno aqui simplesmente lembrar da regra do até sua Dona Maria, ele nunca mais na vida dele vai errar uma questão de crase facultativa. Por quê? Porque a crase facultativa ocorre após a preposição até, antes de pronome possessivo feminino que esteja no singular em uma posição adjetiva, por isso sua, antes da palavra dona e antes de um substantivo próprio feminino, contanto que não seja religioso ou nome histórico, por isso a palavra Maria. Então, se você lembrar aí, até sua Dona Maria, esses são os casos de crase facultativa e você degola a banca Sebrasp só com isso. Quem estiver assistindo, por gentileza, coloque isso no comentário. Escreve a frase aí, ó, até sua Dona Maria, para a galera poder dar aquele print bonito e lembrar disso aí na hora da prova. Isso é fantástico, cara. Outra coisa, banca Sebrasp em língua portuguesa, além de ter aumentado as questões de interpretação, também está trabalhando mais com questões de pontuação, principalmente 2 sinais de pontuação fundamentais, vírgula e aspas. A banca está cobrando muito isso. Muito. Então, é importante o candidato entender que, para ele conseguir se dar bem numa prova da banca Sebrasp, existem 2 frentes. A frente interpretativa, que é aquela em que o candidato precisa interpretar bem o texto e o comando da questão. Talvez eu diria que interpretar o comando da questão seria até mais importante do que qualquer outra coisa. Em segundo lugar, a frente gramatical, porque eu sou capaz de apostar com você, Macedo, se nós pegarmos os melhores alunos que as pessoas têm hoje para a PRF, eu sentar com o cara e começar a perguntar questão por questão, querida, essa aqui é de interpretação ou é de gramática? O cara não sabe dizer. Os alunos têm acertado as questões no feeling, e isso não pode. O cara tem que olhar para a questão e tem que saber, eu estou respondendo a uma questão sobre análise sintática do período composto. Eu estou respondendo uma questão sobre função da palavra ser. Essa sistematização na hora de estudar, para a banca Sebrasp, é fundamental. Quando você faz isso, você começa a aumentar o teu acerto de 50% para 80%, 90%, 100%. Eu sempre deixo uma questão de lambugem para o aluno, que é uma das questões de interpretação, pelo fato de a banca Sebrasp ser bastante volúvel no aspecto interpretativo. Então, uma questão de interpretação o aluno ainda pode errar. Agora, o resto, se ele estudar conosco, ele vai pegar a prova toda e vai trincar. Pô, muito bom. Eu vou falar da minha parte aqui, mas queria fazer uma consideração. Se você pegar os concursos de 2002 a 2012, com nós 3 apenas, o aluno fazendo uma boa prova, ele passava no concurso, porque você passava em média com 50%, 55% da prova e legislação de trânsito com língua portuguesa dava isso. Nesse projeto, né, que eu pedi o Ronaldo encarecidamente, né, para estar junto comigo, para a gente seguir nesse projeto PRF, ele ganha uma relevância, porque se você olhar o histórico da PRF, 2002, 100 questões de trânsito, de 200 questões na prova, 2004, 65 de 175 pontos possíveis, 2008, concurso do Ronaldo, 30 de 80, 2009, 45 pontos possíveis de 175, 2012 pula, 2018, 40 de 120, 2021, 30 de 120, né, em língua portuguesa ali, né, entre 25 e 30 questões. Então, nós 3 aqui, somando força, a gente praticamente garante a aprovação do aluno. Com relação à estratégia do concurso, eu queria que você pensasse que tem basicamente 2 tipos de matéria. Aquela que, se você ficar procurando questões na internet, você vai acabar achando a questão da sua prova, porque as questões se repetem. Eu estou falando do direito e legislação de trânsito. E tem aquela questão que sai da cabeça do examinador, que você não vai encontrar nenhuma exatamente como aquela que foi feita, porque ela é inventada. Língua portuguesa, matemática e física. Você vai encontrar questões similares, mas idênticas, dificilmente vai ocorrer. No direito acontece muito. Agora, o que estudar e como estudar?
Legislação de trânsito é um estudo imediato pela relevância que está na sua prova. Língua portuguesa, matemática e física, pelo tempo de aprendizado, que é longo. Então, são as matérias que você deve colocar na frente. Gostaria que você pensasse sempre em 50% de teoria, com 25% de revisão e 25% do teu tempo em exercício. Estudar de 2 a 3 matérias por dia, eu acho que é uma estratégia que você tem que considerar. Eu chamo a atenção para o seguinte: não existe milagre para passar em concurso público. Ou você tem constância e passa, ou você não tem constância e não passa. A repetição, a quantidade de horas, se a gente considerar que todo mundo tem a mesma capacidade, o que vai fazer diferença é a quantidade de hora dedicada à sua prova. Eu não conheço ninguém, né? Existem pessoas mega inteligentes, excepcionais, né? O Ronaldo é um cara desse, Júlio Pontes é um cara desse, mas nós, pessoas normais, nós temos que estudar pelo menos umas 4 horas por dia durante um tempo longo até a vida se transformar. Pelo menos. Porque se você está desempregado, você tem que estudar todo o tempo que você está acordado. Se você tem um trabalho pesado, pelo menos 3 horas. Se você tem um trabalho leve, entre 4 e 5 horas por dia, sábado o tempo todo, domingo, planejar a semana e um estudo leve, sem muito compromisso, para você começar a semana ajustado. Recomendo sábado muita revisão e muito exercício. É legal você pensar o seguinte: olha, quem não faz revisão, esquece o conteúdo. E quem não faz o exercício, não domina o conteúdo. Então é legal de você saber isso. E eu vou para o próximo tópico agora e queria lembrar os meninos do marketing que estão passando aqui que no final dessa live vai ter uma surpresa especial. Olha, o próximo tópico eu vou passar para o Ronaldo, né? E eu fico aqui de camarote, vendo o Ronaldo Bandeira e Pablo Jamilco na mesma live, é foda demais. Então, Ronaldo, tópicos mais cobrados no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Olha a relevância do que você vai falar agora. Tá sem som, Ronaldo. Porra, tá. Acerca de legislação de trânsito. Isso, tópicos mais cobrados na prova da PF em legislação de trânsito. Perfeito. Eu já fiz esse levantamento algumas vezes. Nós temos a legislação de trânsito, como o Macedo disse, desde 2002, 2004, 2008, 2009, 2013, pula, porque realmente foi um concurso muito atípico, que houve, inclusive, muito debate depois que esse concurso aconteceu. Foi algo que nunca mais vai acontecer, tá, gente? Então, deixar isso claro para os nossos alunos, porque realmente foram 2 ou 3 questões de trânsito só, foi uma surpresa, acho que para todo mundo. Macedo e eu quase infartamos. 2019, nós tivemos 40, 2021, 30. O que vem caindo muito, gente, assim, que com certeza o aluno vai poder ver na prova dele acerca de legislação de trânsito, sem dúvida alguma, tá, gente? Normas gerais de circulação e conduta, tá? Eu já vou especificar mais, tá? Crimes de trânsito, nós tivemos ali em 2019, salvo engano, 8 questões só de crimes de trânsito, com a matéria que eu amo, inclusive, especificamente. 8 questões de crimes de trânsito. Em 2021, já, salvo engano, já não tivemos mais nenhuma, uma só, tá? Então, assim, claro que vai ser relativo de prova para prova, de concurso para concurso. Mas competência da Polícia Rodoviária Federal é certo, 1 ou 2 questões. Sistema Nacional de Trânsito, você vai ter uma questão, pelo menos, versando acerca do Sistema Nacional de Trânsito, que é a parte introdutória. Uma coisa que muito aluno sempre me pergunta e se preocupa demais e perde tempo, a CESP não pede mais, a Sebrasp, né? Não pede mais para você decorar a natureza de infração, senhores. Então, não decorem mais se a infração é leve, média, grave, gravíssima, questão da natureza multiplicativa. Não precisa mais decorar isso. Isso não vai constar mais na sua prova. A bandeirinha, por que não? A CESP mudou o paradigma dela de pedir isso. Então, você não tem mais essa questão de decoreba de natureza de infração. Se você pegar a prova de 19, 21, você não vai ter mais essa cobrança de natureza de infração. Você tem apenas a questão da interpretação, se aquele caso concreto
é ou não uma infração. Se aquela caso concreto, aquele estudo de caso que ele traz na prova seria tipificado como uma infração, se o policial rodoviário federal deveria autuar ou não. Inclusive, em 2019, a gente fez uma discussão e conseguimos anular as questões porque a SEF utilizou o termo multar, se o PRF deveria multar. E todo mundo sabe, deveria saber, os alunos ou vão aprender, né, que o PRF ele não multa, multa é uma penalidade, né, ele vai autuar, a multa vem depois com o devido processo legal, aplicada pela autoridade de trânsito. Nós tivemos também questões anuladas aí à época em 19. As resoluções propriamente ditas e as resoluções que o aluno tem que estudar são aquelas resoluções aplicadas à atividade fim. Tá? Quais são essas resoluções? Por exemplo, estudo a peso, gente, pessoal, vou ter que botar para carregar. Estudo a peso, o estudo a fiscalização por meio do sistema meteorológico de velocidade, que são os radares, tá? São resoluções que você sempre vai ter as características do veículo, tá? Alterações de características do veículo, entre outras resoluções, transporte de bikes, que você vai ter propriamente a questão ali da lona, né, no transporte ali também de materiais indivisíveis, cargas indivisíveis, então isso vai continuar aparecendo na sua prova. Como eu disse, crimes de trânsito, processo administrativo cai uma ou outra, mas não está caindo tanto, tá? Mas a PRF ela muda bastante. Mas a questão ali, se a infração hoje ela é ou não tipificada, você não precisa mais decorar a natureza. Penalidades, medida administrativa sempre vai ter ali vinculada a questão das infrações, se aquela questão é ou não uma infração e quais seriam a aplicabilidade com os sectários legais daquela conduta. Crimes de trânsito sempre vai ter, competência da Polícia Rodoviária Federal e essas resoluções que eu trouxe para os senhores, que são as resoluções integradas, ligadas à atividade fim. Deixando claro, estudem apenas as resoluções que estavam no último edital, tá? Claro, devidamente atualizadas. E o curso que foi passado por Leandro Macedo aí para a oficina dos concursos está 100% atualizado, tá? As resoluções, os PDFs, houve essa preocupação em trazer para os senhores esse conteúdo 100% atualizado para que vocês não precisem se preocupar. Inclusive, são diversas aulas de resoluções. Tem a resolução, por exemplo, 992, que ela é gigantesca, né? Foram, salvo engano, 6 videoaulas só dessa resolução. O curso é muito completo, é um curso gigante, com mais de 100 aulas, salvo engano, 151 horas, mas que contempla todo o último edital de 2021, claro, que devidamente atualizado de acordo com as resoluções que foram modificadas pelo CONTRAN, porque a gente sabe que o CTB, principalmente as resoluções, elas são muito dinâmicas. Então, a gente fez esse estudo e teve essa preocupação de trazer o conteúdo atualizado. Então, vamos lá. Pablo, eu vou passar à sua frente, porque eu vou te deixar com duas responsabilidades. Eu vou pedir para você falar do que mais cai e vou pedir para você falar de pegadinhas que derruba na prova de língua portuguesa. Mas deixa eu falar de trânsito para poder emendar, né? A minha tarefa ficou aqui, pegadinhas que derrubam o aluno na prova de legislação de trânsito. Primeiro, né, o Ronaldo ele deu a dica daquilo que mais cai. Então, na legislação de trânsito, você vai ter que dedicar mais tempo àquilo que mais cai. Né? Adota a máxima de Pareto, né? 20% das suas ações corresponde a 80% do seu resultado. O aluno ele gosta muito de gastar energia com aquilo que não tem histórico nenhum de prova. Aí fica ali para mostrar para os colegas de corredor que ele sabe coisa que ninguém sabe. Mas no concurso, meu amigo, não é isso que cai. O Ronaldo já deu a planta aqui, eu concordo em gênero, número e grau com ele. E queria trazer com você mais duas preocupações que você tem que ter na prova. O aluno ele vê uma questão incompleta numa prova Sebrasp e ele imagina que aquela questão está errada. Você tem que tomar muito cuidado, porque a questão incompleta, muitas das vezes, ela está certa. São requisitos para tirar a habilitação. Identidade CPF. Correto. São os únicos requisitos? Não. Mas esses são requisitos. Uma outra forma de você enxergar isso, quando você coloca que uma questão está errada, você está dizendo que na hora que você negar essa questão, ela passa a ser certa. Exemplo, veículos devem possuir equipamento obrigatório. Se você diz que isso está errado, você está dizendo que a frase veículos não deve possuir equipamento obrigatório
estaria certa. Então, quando você colocar errado numa questão, tenha a preocupação de negar aquela frase, que ela tem que passar a ser certa, que muitas das vezes você coloca errado sem ter a compreensão ajustada do código linguístico, do que a frase quer efetivamente dizer. Então, questão incompleta, tá certo, colocar energia naquilo que efetivamente cai, fazer muitas questões de norma de circulação, das resoluções que o Ronaldo falou, ligado à atividade fim, crimes de trânsito, atribuições da PRF, artigo 20, Sistema Nacional de Trânsito do 5º ao 11. Então, vai na dica do Ronaldo, que é muita experiência acumulada, são 20 anos. Você não está comprando curso aqui, né? Você está comprando 20 anos meu, mais 20 anos do Ronaldo, mais 20 anos do Paulo, você está comprando 60 anos de experiência aqui quando você fecha conosco. Então, Pablo, por gentileza, eu queria que você fizesse essas considerações na língua portuguesa, porque tem eu e o Ronaldo para dividir, né? E no português aí você está sozinho. Bom, o que o aluno deve considerar do tópico que mais cai e as pegadinhas da língua portuguesa? Sei que você falou bastante sobre isso, mas coloca essa cereja no bolo aí. Vamos lá, então. Olha só, prova de língua portuguesa da Banca Sebrasp é uma delícia de fazer quando você já está acostumado ao estilo da prova. Como é que funciona? Você tem ali uma prova que pode ter de 1 a 3 textos e usualmente não são textos longos, mas o que varia é o grau de dificuldade de leitura. Quando você tem, por exemplo, um concurso de nível superior, você tem um texto que tem um assunto mais complexo, mas as regras gramaticais que são cobradas são exatamente as mesmas, certo? Então, para nível médio, nível superior, qualquer coisa, a regra gramatical é a mesma. O que é que você precisa saber? Então, toda vez pega a prova, você tem as primeiras questões que aparecem para você, questões que são de compreensão e interpretação de textos. Geralmente na razão de 3 para 1. Três questões de compreensão para uma questão de interpretação de textos, que é um pouco mais aprofundada. Questão de compreensão é aquela mais genérica, que basta você voltar à letra do texto, a letra fria do texto você identifica. Você sabe que uma questão é de interpretação quando o cara começa assim, ó, infere-se do texto que, conclui-se do texto que, pode-se inferir que, e aí a questão é de interpretação, a resposta não está no texto, mas parte dele. Você tem que buscar o que a gente chama de âncora interpretativa para você poder responder a questão de forma lúcida e garantir a correção dela. Outra coisa importante, falando do aspecto gramatical, existem alguns elementos que caem mais e a Banca Sebrasp adora cobrar. Por exemplo, emprego das conjunções, emprego dos advérbios, o sentido desses dois elementos, conjunções e advérbios. Muitas questões sobre advérbios estão associadas à pontuação, principalmente a presença da vírgula em elementos adverbiais de natureza deslocada. Eu trato disso nas minhas aulas porque é um assunto bastante importante para a Banca Sebrasp. Outra coisa, emprego de pronomes. Mais precisamente dos pronomes demonstrativos nas questões de referenciação, ou seja, de retomar algum elemento dentro da frase, ou dentro da questão associada a pronome relativo. E isso envolve tanto a função sintática do pronome relativo, quanto a possibilidade de você ter ambiguidade ou elementos em retomada. O pronome relativo vai ser importante também para a matéria de análise sintática. Quer ver um assunto que sempre cai na análise sintática Banca Sebrasp? Aquela questãozinha de, perdão, oração subordinada adjetiva, se ela é restritiva ou explicativa. Você começa a responder isso pela identificação do pronome relativo. Além disso, saber funções da palavra ser. Banca Sebrasp, de 3 anos para cá, vem cobrando demais semântica dos verbos, então tem que saber reconhecer isso, tá? Semântica dos tempos e modos verbais. Importante reconhecer vozes verbais. Também é muito importante entender a análise sintática do período simples e do período composto, porque está totalmente associada à questão de pontuação, que sempre cai, crase sempre cai, colocação pronominal e concordância. Esses são os tópicos mais incidentes. Agora vamos falar das pegadinhas. O que a banca gosta de fazer?
Pegadinha com aquele tópico que eu mencionei anteriormente, associado à coerência e sentido. Pegadinha sobre a identificação da palavra que, sendo ela ou um pronome relativo ou uma conjunção subordinativa integrante. Isso é uma pegadinha que a banca faz demais. Outra pegadinha que ela faz muito é saber reconhecer uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, a oração subordinada com função do sujeito. A banca sempre gosta de confundir o candidato para que ele pense que se trata de uma completiva nominal. Eu explico isso pormenorizadamente quando eu falo sobre esses dois elementos. Tá? Então, tem muita pegadinha sobre isso. Outra pegadinha comum sobre a função das vírgulas. Se todas as vírgulas de determinado período foram empregadas pela mesma justificativa. Usualmente, você tem uma vírgula ou um elemento ali que foi empregado por outra razão. Essas são pegadinhas bem comuns da banca Sebrasp, que, no entanto, nós conseguimos decodificar todas resolvendo questões. Olha, a gente já está 1 hora aqui, né? Passou um pouco do tempo, porque nós somos 3 empolgados, e a gente teria mais 2 tópicos, que eu vou deixar esses 2 tópicos para outra live, e queria anunciar a nossa surpresa. Nós estamos lançando hoje é o lançamento da nossa turma da Polícia Rodoviária Federal. É um curso que está sendo lançado ao valor de R$ 999, mas para quem adquirir agora esse curso com o cupom de desconto LivePRF01, LivePRF01, tudo maiúsculo, Elias? Tudo maiúsculo. Você vai lá no Oficina Concurso, adquira seu curso e compre com 30% de desconto. Vai sair por menos de R$ 700 o seu curso, podendo parcelar e muitas vezes sem juros. Então, sejam bem-vindos. Vai começar com o Ronaldo Bandeira, curso completo gravado. Eu já comecei o meu colocando a cereja do bolo lá no curso do Ronaldo. Sou obrigado a assistir e ali eu vou ajustando. Agora você é meu professor, Ronaldo, e ali eu vou ajustando a minha fala para eu caminhar junto com ele e ofertar o que de melhor a gente tem, né? O Ronaldo é um cara super completo, né? Ele provavelmente você vai acertar 99% da prova com o curso dele. Eu estou tentando te dar 1%, né, para que você passe a dizer que essa dupla foi que fez diferença na sua vida. Se você considerar todo mundo da Polícia Rodoviária Federal, eu aprovei uma metade, o Ronaldo aprovou a outra metade. Agora nós vamos aprovar você juntos, porque estava na hora, a gente envelheceu, né? Eu falei, Ronaldo, além de a gente se conhecer há muito tempo, né, a gente se admira, está na hora de a gente se abraçar e virar amigo de verdade, né? Vou visitá-lo agora, dia 20 desse mês. Vou fazer ele pagar uma cachaça para mim, tomar um dinheiro dele é uma pica, né? E, e é isso, né? Então vou passar a palavra para o Ronaldo fechar e para o Pablo fechar também, se despedindo de vocês. Live PRF01, a primeira até o concurso de vocês, vamos fazer muitas aqui nós 3. Ronaldo, por Amém. favor. Bom, quero agradecer aqui por estar participando dessa live com o Pablo, com o Macedo. Como eu disse, eu fui aluno do Leandro Macedo lá em 2006, 2007. Ele sempre foi uma referência, não só para mim, mas como ele disse aí, ele foi responsável pela aprovação de milhares de... Gente, não são centenas, são milhares de PRFs, né? Milhares de policiais rodoviários federais. Se você pegar a galera hoje, passar em qualquer base da polícia, passa, faz esse teste. Não, vai fazer isso não, que se tu estiver errado, vai cair. Mas se você perguntar pra galera que foi aprovada, quem te deu aula de trânsito? Provavelmente ou vai ser o Macedo, né? Então, assim, é uma honra poder hoje estar participando desse projeto, somar forças com o Macedo. Na verdade, eu complemento ali uma pequena parcela do conhecimento do Macedo, porque o Macedo é um mestre no trânsito, ele é uma referência em legislação de trânsito, e eu tenho certeza que a galera está muito bem amparada. Os outros, o Pablo, porra, uma referência em língua portuguesa. Eu lembro que os alunos sempre falaram muito bem, como eu disse, eu não tive a honra de trabalhar com o Pablo, agora estou tendo.
Mas a galera sempre falou muito bem dele, sempre foi uma referência no curso que eu acabei lecionando lá no Alfacom. A galera, porra, queria ele de qualquer jeito, que ele voltasse e tal. Eu não sei o que aconteceu, mas os alunos sempre amaram o Pablo, falaram que ele sempre foi referência. E agora poder trabalhar com o Macedo e com o Pablo, cara, é uma honra gigantesca, cara. Uma honra gigantesca, não tem preço que pague isso. Olha quem chegou aqui. Não tem nada que pague isso. E, porra, estou muito feliz de estar participando disso aqui. Estarei na próxima live, com certeza, galera. Vamos lá, Pablo, para você encerrar aí. Show de bola, eu fico extremamente feliz e honrado de poder estar aqui com os senhores, tá? E é muito, muito importante que consigamos unir forças para esse trabalho, porque essa união trará frutos para a vida dos nossos alunos, que é aquilo que mais importa na realidade. E assim, ó, encerrando a primeira live, eu já vou fazer uma provocação. Não falei isso para o Macedo antes, mas vou deixar isso aqui agora, vamos ver o que vai acontecer. Minha provocação é a seguinte: a gente já precisa pelo menos reunir esses três que estão aqui num evento presencial para conversar com a galera, seja onde for. Vamos fazer um evento, ou a gente pode dar um jeito de fazer uma turnê rodando aí o país, nós três, Sim. falando com a galera, porque seria extremamente importante, além de nós trabalharmos isso, levarmos esse calor humano, né, e essa experiência presencialmente para os alunos. Já temos 3 lugares, né? Santa Catarina, Paraná, Cascavel e Rio de Janeiro, né? Então é isso. Show de bola. Galera, então vou encerrar a nossa live aqui. Adquira o curso, venha com a gente. Você vai ter o melhor grupo de professores do Brasil te preparando para a Polícia Rodoviária Federal. Live PRF 01. Ronaldo, uma honra. Obrigado, meu amigo. Quero externar publicamente todo o carinho e admiração que eu tenho por você. E que esse momento especial da sua vida, tudo vai passar, tudo vai se reverter. Quem perdeu foi a Polícia Rodoviária Federal. Os PRFs falam isso para mim. Um cara brilhante como você, né? O que foi? Pessoal, olha os stories aí, né? O pessoal do marketing está aqui me dando porrada aqui. Tá, Ronaldo? É isso, irmão. Tem toda a minha admiração. Se Obrigado. agarra comigo que a gente vai junto. Pablo Bom. também. Tá bom, meu irmão? Um abraço. Fiquem com Deus, amigos. Amém. Valeu, tamo Boa junto. noite, gente. Tamo junto. Valeu. Abraço.